AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte que nos acompanha em mais este episódio do AMUCast. Você é a razão deste trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. O projeto AMU, a Medicina Legal e a Universidade, reúne sempre grandes nomes e importantes temas. Hoje teremos o prazer de ouvir o Dr. Luiz Carlos Leal Prestes Júnior, falando diretamente do Rio de Janeiro. Puxa vida, doutor Luiz Carlos, que bom tê-lo conosco. É sempre um prazer participar dessas atividades em que a medicina legal é sempre colocada em evidência. Doutor Prestes, você poderia, por favor, falar um pouquinho de você, se apresentar ao nosso ouvinte? Eu sou um médico legista, esse ano eu faço 43 anos de formado, desses 43, pelo menos 30 anos foram dedicados à medicina legal, trabalhando no Instituto Médico Legal aqui do Rio de Janeiro e dentre as perícias de modo geral, né? Mas, de qualquer maneira, a medicina legal, ela esteve sempre inserida dentro do meu contexto profissional, né? Então, a gente procura incentivar a especialidade e trazer para o público em geral esse conhecimento, né? Seja um conhecimento técnico, seja um conhecimento de modo geral, né? Então, hoje nós vamos falar sobre ferimentos de arma de fogo de alta energia. Doutor, o que são projéteis de alta energia? Projéteis de alta energia são projéteis. A alta energia, ela na verdade é o sinônimo de alta velocidade. Então são projéteis que são disparados de armas longas, como fuzis militares, e que alcançam uma velocidade na boca do cano acima de 700 metros por segundo. E, pelas suas características, elas podem atingir o alvo até 4.000 metros, ou seja, até 4 quilômetros existe a possibilidade de se atingir o alvo com energia necessária para matar a pessoa, né? Para atingir o alvo. Então, por isso é que os projéteis são denominados de alta energia ou alta velocidade, né? São fuzis, são armas militares, né? São os fuzis militares que disparam esse tipo de projéteis. E qual seria, então, a diferença desses projéteis, por exemplo, de uma 38, de uma pistola? Exatamente. Em termos de danos, né, no corpo? Exatamente. O dano, ele está diretamente relacionado à energia que esse projétil carrega com ele quando ele é disparado. Um 38 ou uma pistola, ela dispara, essas armas chamadas curtas, ela dispara projéteis que são denominados de baixa energia. Baixa energia por quê? Porque a velocidade dela é geralmente abaixo de 500 metros por segundo, 400 metros por segundo. É uma baixa energia comparado com aqueles disparados pelos fuzis, que são de alta energia cinética. Por isso
o resultado final, né, é um resultado muito mais devastador, uma letalidade muito alta, uma destruição muito mais extensa com os projéteis de alta energia cinética. Você mora no Rio de Janeiro e me diga o seguinte, aí tem muito comum o uso de fuzis? Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, no Instituto Médico Legal, hoje, nós vemos a maior parte das vítimas de projéteis de arma de fogo são vítimas de projéteis de alta energia cinética, sim. Porque hoje essas armas, elas dominam as comunidades, o tráfico de drogas, a criminalidade no Rio de Janeiro. E, obviamente, as polícias civil e militar, elas não podem ficar aquém, né? Então, elas têm que enfrentar a criminalidade com o mesmo padrão de armas. Então, hoje nós vivemos no Rio de Janeiro, quando há esses confrontos, quando existem operações policiais, uma verdadeira guerra utilizando essas armas, esses fuzis. Daí a grande incidência de casos de vítimas de projéteis de alta energia que chegam ao IML. Sem contar que a grande letalidade, porque esse tipo de projétil, quando ele atinge o corpo humano, ele faz um grande estrago. Geralmente são lesões mortais, produzindo graves hemorragias e a esmagadora maioria das vezes o indivíduo, a vítima, não tem chance de se salvar, mesmo sendo socorrida para um hospital. Não dá nem para a gente imaginar o Rio de Janeiro nessa guerra, né, doutor? É muito complicado, doutora. Por quê? Porque sendo projéteis de alta energia, como eu falei no início, e esses projéteis atingindo uma distância de até 4.000 metros, a gente pode imaginar o que isso pode produzir dentro de uma comunidade, onde existem trabalhadores, mulheres, crianças que não têm absolutamente nada a ver com essa guerra, né? A guerra do tráfico, enfim. E isso que está aí traz um problema social muito grande, porque praticamente toda semana a gente tem uma notícia de que um inocente foi morto durante uma operação policial, exatamente por causa dessas chamadas, né, balas perdidas. Ela é bala perdida exatamente porque esses fuzis, né, empregados nessas operações, empregados pelos próprios criminosos, atingem 4.000 metros e dentro de uma comunidade a chance de se atingir um inocente é muito grande. Você poderia descrever um caso particularmente desafiador que envolveu ferimentos desses projéteis? Todo caso assim, desafiador, né, ele tem um envolvimento que eu diria um pouco mais impactante, um pouco mais emocional. E, assim, como cidadão, né, a gente fica muito preocupado quando, por exemplo, uma criança é atingida. Eu tive um caso, eu fiz uma necrópsia num menino de 9 anos que foi atingido por um projétil dentro de casa. Ele estava deitado no sofá da casa dele e esse projétil entrou pela janela e atingiu a cabeça dessa criança que estava em casa, deitado no sofá.
né? Eu pude descrever no laudo pericial a trajetória, né? O trajeto do projétil, e a gente percebe que foi uma situação realmente atípica, né? De atingir uma criança deitada no sofá da casa dela, né? Um outro caso também que chama muito a atenção é que muitas vezes esses projéteis eles atingem a cabeça do indivíduo. E o fato de existir um projétil revestido de uma alta energia, esse projétil, quando atinge a cabeça da pessoa, ela produz um efeito que a gente chama efeito explosivo. O que isso significa? Que, muitas vezes, a cabeça da pessoa é destruída, né? E isso daí, visualmente, traz um impacto muito grande. Quando a gente, no início, quando não existia assim, uma frequência tão grande de casos de vítimas de projéteis de arma de fogo, quando chegava um caso desse, a gente tinha até dúvida se aquilo ali foi produzido por um tiro. Dava a impressão que a pessoa tinha sido atropelada e o carro passou por cima da cabeça do indivíduo. Mas não, aquilo ali era um disparo de arma de fogo. Portanto, qual é a experiência, qual é a lição que traz isso? Que realmente é uma arma com altíssimo poder de letalidade e que, quando atinge o indivíduo, não dá chance de socorro. A mesma coisa quando atinge um braço, uma perna, né? Aquilo ali é uma lesão tão grave que, quando a pessoa chega no hospital, a chance de recuperar o membro atingido é muito pouco. Geralmente, isso leva à amputação daquele membro, quando o indivíduo já não chega em óbito por causa da grande hemorragia que produz essa lesão. E como é que você lida com o impacto psicológico de lidar com esses casos tão graves e violentos? Você estava falando agora de atingir crianças em sua prática diária como médico legista. Olha, o médico legista, eu me tenho como exemplo, né? Eu acho que o médico legista, ao longo dos anos, ele se prepara psicologicamente. Claro que tem casos que são um pouco mais impactantes, mas eu acho que nós inserimos dentro do nosso psicológico, né, absorvemos essa questão e fazemos uma preparação psicológica para lidar com esses casos, né, olhando principalmente pela parte técnica, né? A gente não pode se envolver emocionalmente com a situação pessoal, particular, social que envolve essas mortes. Então, eu acredito que o médico legista, ao longo dos anos, a cada ano que passa, ele vai adquirindo mais experiência e vai se preparando naturalmente para poder trabalhar com essas mortes violentas, né? Porque a gente vê de tudo na rotina do IML. Então, essa preparação é uma preparação natural, uma preparação progressiva que se faz ao longo dos anos. Doutor, nós ficaríamos aqui muito mais tempo. É muito interessante e muito triste também saber dessas informações, mas são informações valiosas, não só para técnicos, né, para médicos legistas, para nossos colegas, como também para os acadêmicos que desejam seguir a carreira de médico legista, ser amanhã um perito, e os nossos
a nossa sociedade, né, que às vezes nem imagina o trabalho tão árduo de um perito legista no nosso país. Então, eu queria agradecer muito, doutor Luiz, pela sua presença no meio de nós hoje e agradecer já convidando para um próximo episódio que nós vamos agendar. É muito prazeroso conversar com você, dando essas explicações tão claras e tão, eu digo assim, fáceis de compreender. Muito obrigada. Eu também quero agradecer o Del Gonçalves, que sempre está conosco, mexendo nos botões, consertando as nossas falhas técnicas. Então, muito obrigada, Del, por mais um dia estar conosco. Também o professor Homero Ferreira, que foi a pessoa que inicialmente nos abriu as portas, assim como o Tiago Inag, o professor Tiago Inag, que é o grande coordenador do curso de comunicação. E, é claro, a Faculdade de Medicina, a professora doutora Nilva, o doutor Murilo Carapeba Oliveira Lima, nosso diretor, e a tantas pessoas que nos apoiam nesse evento. Nós estamos em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. E hoje falando com o Rio de Janeiro, já falamos com Paraíba, com São Paulo. Então, é uma grande alegria poder, através desse AmoCast, encurtar e criar pontes. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição sempre para compartilhar os conhecimentos e a experiência que nós adquirimos ao longo de todos esses anos para engrandecer sempre a nossa especialidade, medicina legal e perícia médica. E eu convido você para o próximo episódio. Não perca, dê o seu like, esteja aí se inscrevendo em nosso canal e até o próximo episódio. AmoCast. O AmoCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.